Vamos lá, então, para a imagem da semana. E todos os que participam da reunião são bem-vindos a compartilhar os casos. Você viu que o Mori trouxe um caso que o Alexandre apresentou compartilhado, né? A imagem da semana também, se algum de vocês tiverem uma imagem muito interessante, um caso muito interessante, acho que é sempre válido compartilhar com todos, né? Todo mundo aproveita. Bom, tá dando para ver bem, né, André? Aí já está compartilhado, né? Sim, sim. Bom, então, a imagem da semana de hoje é uma complicação que acontece pós-LASIK muito rara. Aí eu faço cirurgia refrativa há não muito tempo, 10 anos, e eu vi um caso desse no Hospital das Clínicas infelizmente, eu não documentei esse caso, porque, na maioria das vezes, a gente não tem tempo de documentar por causa que você erra o diagnóstico, tá? Praticamente todos os casos na literatura dessa complicação são erros de diagnóstico, e o meu caso também foi um erro de diagnóstico, e é por isso que, se você não souber que essa complicação existe, você não vai fazer o diagnóstico, o paciente vai piorar na sua frente e ele pode ter repercussões, além da baixa de visão, em outras estruturas do olho, que eu não vou falar agora para não estragar um pouco do suspense aí da imagem da semana. Mas, então, essas imagens que eu coloquei são de algumas relatos de casos na literatura, mas, lembrando do meu paciente, eu vou contar para vocês. Então, tipicamente, a história começa após a primeira semana de pós-operatório, tá? O paciente que eu tive no HC foi por volta da segunda semana, 14 dias de pós-operatório, um LASIK miópico sem intercorrência nenhuma, paciente com 20/15 de visão, altamente satisfeito, volta para a clínica dizendo, olha, estava tudo bem até ontem e hoje o meu olho é direito ou esquerdo, é unilateral essa complicação, está muito embaçado, eu estou com uma sensação de corpo estranho, meu olho está incomodando, está um pouco vermelho, às vezes vem uma dor, eu estou desesperado. E aí não só o paciente fica desesperado, como você, né? Estava tudo bem, não aconteceu nada. E aí quando você vai examinar o paciente, você se depara com uma visão baixa, né? 20/100, que não era esperado, você já checou esse paciente 2 vezes, já pelo menos, primeiro pós-operatório de uma semana, né? E aí você vê uma imagem nessa na lâmpada de fenda com opacidade aí difusa, pegando o eixo na região anterior da córnea, pegando flap difusa, né? E você suspeita de um diagnóstico, entra com um tratamento, daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu, e no segundo dia você espera que o paciente tenha melhorado e o paciente piorou. O paciente, a visão piora, a sintomatologia piora, e aí se você não fizer um examinho complementar que praticamente ninguém faz no pós-operatório de LASIK, você não faz o diagnóstico. Quando você aí vê que o paciente piorou e institui o tratamento correto, aí o paciente melhora muito rápido. Aí vocês veem a imagem de um Pentacam, né, mostrando a diminuição daquela área de hiperreflectividade na região anterior da córnea. E aqui mostrando um mapa epitelial e curvaturas, né, mostrando que houve, então, uma diminuição da espessura central da córnea com o tratamento e também um aplanamento com o tratamento. Alguém está suspeitando do que pode ser essa complicação? E as perguntas qual foi o meu erro inicial, né, o meu diagnóstico, qual é o diagnóstico correto e qual é o exame complementar que eu disse que é um exame complementar que todo mundo esquece de fazer. Então, deixa eu ver a hora. São 8h17, né, André? Não sei se você quer abrir para os fellows tentarem imaginar.
Eu acho legal. Vamos passar para acho que um E2 podia dar opinião aqui, ou um E+. Acho que vocês já Né? mataram, né? Vamos ver os Já Isso. falou termos. aqui, ó. Já escreveram. Já escreveu? O João Lucas escreveu aqui, Pisque. Exatamente. Então é o seguinte, quando você vê essa imagem num pós-operatório de 2 semanas, você logo pensa em DLK. Esse foi o meu erro, né? O DLK, embora seja uma complicação da primeira semana, né, dos primeiros dias de pós-operatório, pode sim acontecer em dias depois. Né? Eu lembro meu irmão tem 7 anos de LASIK, ele teve um DLK 3 semanas depois da cirurgia refrativa. E existe em DLK descrito meses depois, anos depois, tá? Nesse caso, a gente pensou num DLK, era um pós-operatório recente de LASIK, e a gente instituiu o tratamento preconizado, né? O corticoide de hora em hora, e pediu para o paciente voltar no dia seguinte. E aí, o paciente piorou. Quando o paciente piora, frente a um caso desse, você tem que medir a pressão intraocular. Né? Quando a gente está de frente ao PISC, né? E lógico, se você tiver um OCT como esse, ajuda muito. Né? Uma biomicroscopia bem feita, você vai notar no corte que tem líquido na interface. Né? Vocês verem no OCT, há um espessamento da córnea, tem líquido ali embaixo, então fica muito fácil o diagnóstico. Mas quando você não tem um OCT de segmento anterior, né, você fica só com a sua biomicroscopia e às vezes não tem como a gente perceber esse líquido. Então, ao medir a pressão intraocular, que às vezes pode estar hipoestimada, né, se você colocar o seu tonômetro de Goldman no centro dessa córnea, a pressão pode estar falsamente mais reduzida. Então, é preciso deslocar o tonômetro, foi isso que a gente fez no dia que a gente estava atendendo esse paciente lá no HC, a gente mediu a pressão fora do flap, aí estava bem elevada, e a velha e boa palpação bidigital, né? Um paciente que tinha pressão de 35, se eu não me engano, 35. Então, nesse caso, você tem que suspender o corticoide, né? Suspender o corticoide, que foi um dos causadores disso, né? Desse acúmulo de líquido, dessa descompensação da córnea, e instituir terapia antiglaucomatosa, né? Colírios combinados, às vezes diamox, às vezes até manitol. Né? O paciente, como vocês viram no slide, ele responde muito rápido a isso, né? Ao PISC. Então, o PISC é a abreviação dessa ceratite estromal interlaminar, induzida pelo esse aumento da pressão. E se realmente você não desconfiar, não medir a pressão, né? É raro, às vezes, a gente comete esse pecado, né? No pós-operatório de LASIK, 2015, olho calmo, paciente feliz, você acaba não medindo a pressão. E aí eu convido vocês a medirem a pressão de todos os pacientes, mesmo aqueles que estejam bem. Outros aparelhos podem ajudar, né? Corvis, Ora, para medir a pressão, mas realmente a gente não tem isso no dia a dia. Isso pode ajudar um pouquinho. Aí vocês verem aqui, né, o quanto que melhora, né? Melhora rápido, 4 dias, 2 dias, era 620 micra antes, e depois acaba ficando 544. O PISC pode acontecer também pós-smile, tá? Tem artigo mostrando que pós-smile, essa ceratite também pode acontecer. Então, eu quis trazer esse caso extremamente raro, acho que a maioria nunca teve e talvez nunca vá ter, e puxando um pouquinho de gancho, semana passada a gente estava falando de OCT, e o OCT faz um diagnóstico muito fácil dessa entidade. Então é isso, André. Vigor. Excelente. Caso super, bem legal, bem interessante, até para ajudar a gente no... Está dando um pouco de eco aqui, até para ajudar no diferencial. Como você falou, teu irmão teve um DLK mais tardio. Mas se a gente for pensar no diferencial, né, é uma situação de uma baixa de visão repentina, não é isso? Eu tive só um caso, aliás, foi no HC. Nos velhos tempos, quando a refrativa nem existia ainda como um serviço organizado, a gente fazia uns casos lá, a paciente já tinha feito mais ou menos isso, umas 2 semanas, ela me liga, minha visão piorou de uma hora para outra.
Eu falei, vem aqui para o hospital, tal, a gente mediu a pressão e era isso. Fala para a gente, na pressão aumentada, tem esse aspecto inflamatório como o DLK? Quer dizer, que dados do exame você acha da clínica que te fazem um diferencial maior aí, porque é uma situação um pouco rara? Em geral, Samir, o olho pode ser mais vermelho e um pouco mais dolorido no APISC. Tá? O DLK ele incomoda mais com uma sensação de corpo estranho, o paciente tem queixa de baixa de visão. No PISC, eu só tive um caso também, o paciente é um pouco mais sintomático, tá? É isso que eu tive essa impressão. E o diagnóstico tem que ser rápido, né? Senão o nervo pode ter perda de células nervosas e campo visual. Teve um caso descrito na literatura que os médicos que atenderam até levantaram o flap para lavar de corticoide, de tanto que eles achavam que era delicado. Então, parece muito, muito delicado, né? Então, numa suspeição do paciente, pós a primeira semana, parece um DLK, meçam a pressão. Se a pressão tiver hipoestimada, né, porque tem líquido ali embaixo, meçam fora do flap, palpem o olho. Então, tem que voltar para o velho exame físico. Curiosidade, nós tivemos um caso lá no HC, justamente quando estava tendo um surto de DLK. Acho que eu vi até com o André, não foi, André? Foi comigo mesmo, você que fez o diagnóstico. Pô, um azar, né? Porque assim, o PISC já é raro. E aí ele acontece no meio do surto do DLK, o que você vai achar? Que é o DLK, né? Então, foi introduzido com mais corticoide, né? O paciente voltou no dia seguinte, o olho parecia uma pedra, né? De aumento de pressão. Aí nós percebemos na hora que fizemos a TOD. Mas realmente engana demais, demais, demais. Até porque muitas vezes, como o DLK também é raro, tem muito cirurgião refrativo, principalmente os mais jovens, que nunca viram DLK. Então você vende livro, mas assim, teoricamente você vai saber realmente diagnosticar um DLK quando você estiver de frente com um e alguém falar para você, olha, isso aqui é DLK fase 1, fase 2, né? Porque não é comum. Então, por isso que engana bastante. E outra pista, né, Renato? O DLK responde muito bem ao corticoide, né? No outro dia, um DLK grau 1 indo para 2, no outro dia praticamente você não vê mais nada, né? Assim, se a gente for falar de uma biomicroscopia muito fina, muito refinada, e você reparar muito, você vai ver que no DLK o processo realmente fica ali entre as lamelas, né? Interlamelar. Na PISC, você pode também ver um edema no flap e no disco, além de ter o líquido na interface. Então, dicas que pode acontecer é se tiver um líquido na interface a ponto de você conseguir ver na biomicroscopia, isso vai ajudar também, e a córnea mais edemaciada, de uma forma mais difusa, né? A ponto que o DLK... o DLK mais difuso seria já um DLK muito avançado, né? Então, talvez essa é uma dica mais ou menos por aí. Além da pressão, obviamente. Exato. Nesse caso que a gente teve aí junto, Renato, eu tava com edema no flap, né? Então deu para dar uma diferenciada depois quando a gente examinou de novo. Tava TOD aumentadíssima. Excelente, Rodrigo. Muito obrigado.